Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo. Olá, abençoados, graça e paz, bem-vindos ao canal da Graça Pura. Eu me chamo André Pimentel, estamos juntos mais uma vez, glória a Deus pela sua vida. E hoje chegamos aí à incrível marca de pouco mais de 22.160 inscritos no nosso canal. Muito obrigado aí, um beijo no coração de vocês, glória a Deus. E que tem feito, eu espero, né, e essa é a intenção nossa, é que essa mensagem, essas mensagens, ou seja, as mensagens deste canal te faça pensar. Esse é o objetivo, porque entendemos que o começo da libertação do ser humano é quando ele começa a pensar. Então, quando você começa a pensar, você começa a trazer aquilo que Deus te deu. Você começa a achar coisas interessantes dentro de você. Porque tudo que nós falamos aqui está dentro de você. Por isso que os abençoados colocam aí no chat, né? É verdade, porque é uma expressão em que encontra dentro de nós aquilo que está sendo dito aqui neste canal. Então, para você que ainda não se inscreveu em nosso canal, não faça isso, querido. Se inscreva agora mesmo, é de graça, você não paga nada. Tem um sininho que você aperta aí, que o YouTube é maior fofoqueiro. Ele fala assim, olha, o pessoal da Graça Pura está no ar, vai lá ver ele. Então, aperta aí se você quiser ser avisado. Comente as nossas mensagens, tá bom, queridos? Podem comentar, comenta, eu vou dar like em todo mundo. Inclusive até mesmo os nossos críticos aí, quero mandar também um abraço aos críticos educados. Essa semana mesmo, um abençoado escreveu aí uma finesse muito legal. Poxa, como a gente aprende também, né? Agora, quando o abençoado vem, isso é demônio, isso aí, meu irmão, isso aí. Entendeu? E quando vem com falta de educação, então, palavras de baixo calão, aí mesmo que eu detono mesmo, tá bom, querido? Mas você comente à vontade, deixe seu like e compartilhe aí nas redes sociais que vocês pertencem e venha fazer parte da família da fé. Bom, amados, está aí o nosso livro, né? Ah, André, você vai falar do livro? É rápido, abençoado. Olha só, eu quero pedir aqui a abençoada, perdão, né? A abençoada Marta de Freitas, da cidade de Paulista, em Pernambuco. O seu livro eu recebi de volta hoje. Inclusive já está até aqui embalado, tá bom? Para mandar para você. A partir de amanhã eu vou estar mandando. Por quê? Porque eu esqueci de botar o endereço completo, abençoada. Olha só, e voltou para as minhas mãos. Então, Marta, me perdoe, eu vou estar aí colocando, disponibilizando novamente esse livro para você. E para você que quer adquirir esse livro, André, como é que eu faço? Olha, me procure lá no WhatsApp, tá aí, o nosso contato é o 21979874668. Aí você me pergunta assim, André, o que eu vou encontrar nesse livro? 80 páginas de libertação, 80 páginas de verdade, 80 páginas de uma metodologia que eu usei, tá, para identificar essa palavra inferno aí, que o sistema religioso aprisionou o mundo. Então eu digo, quem lê esse livro acaba encontrando libertação, porque a pessoa começa a pensar e ela começa a ver que realmente dentro da história da igreja, da própria história, houve muita manipulação. Então, se você ainda não adquiriu esse livro, faça hoje, faça o seu pedido agora mesmo. Só entrar no WhatsApp lá, André, eu quero o meu, me manda. Eu mando para você. Tá bom, queridos? Então é isso aí, esse é o recado. Bom, meus amados irmãos, vamos então à mensagem de hoje. A palavra que vai nos conduzir, né? Está aí o tema, deixa eu botar aqui a capinha do tema. Deixa eu tirar o livro também daqui, tá aí. Está aí, olha, a morte da segunda morte. Por quê? Porque o sistema religioso prega uma morte que é eterna, né? Eles falam que a segunda morte é quando a alma do homem vai ao inferno. Mas será que vamos encontrar realmente? Foi isso mesmo que aconteceu? Então nós vamos trazer aqui uma profecia em que nós vamos destacar para vocês. Eu já vou destacar para vocês. Oséias capítulo 13, versículo 4. Nós estamos começando então. Está aí, olha. E diz ali, olha, Oséias, um livro profético do Antigo Testamento, capítulo 13, versículo 14. Mas André, você está usando o Antigo Testamento? Estou. Por que eu não posso usar? Estou usando. E essa é uma profecia que já se cumpriu. Não, aliás, todas as profecias bíblicas já se cumpriram. Tá bom? Então vamos ler. E diz ali, olha, da mão do Sheol. Sheol é o quê? Morte, né? Sepultura. E é também inferno. Sheol é o quê? É uma palavra em hebraico, ok. Então ali diz, da mão do Sheol vos redimirei, vos livrarei da morte.
Ó morte, eu serei tua morte e serei tua destruição, ó Sheol. A compaixão será escondida de minha vista. Está aí, abençoados, uma profecia lá do profeta, né? Então, essa profecia é Deus usando, né? Deus usando o profeta Osés e aponta para um futuro glorioso. Um futuro onde o próprio Deus anuncia o fim da morte e ele mesmo, Deus, seria o principal, né? Ele que iria causar a morte da morte. Então, o intuito dessa mensagem é fazer você entender que morte é essa dessa passagem. E entender também o que Deus quis dizer quando disse que esconderia a compaixão de si mesmo. E que tempo é esse que Deus disse que isso iria acontecer. Então, esse é o objetivo dessa mensagem, ok? Então, vocês estão preparados aí? Vamos então à hora da palavra revelada. Bom, estamos aí de volta e vamos abrir em Gênesis. Eu queria que vocês colocassem bastante atenção nesses 2 primeiros versículos, que serão o divisor de águas dessa mensagem. Então, na primeira parte dessa mensagem que eu vou falar agora, eu tenho que te mostrar que morte é essa que Deus iria matar. Vamos então começar a pôr atenção agora em Gênesis capítulo 2, versículo 16 e versículo 17, enquanto eu tomo uma água aqui. E diz: deu-lhe este preceito, ou seja, Deus deu ordens: podes comer do fruto de todas as árvores do jardim, mas não comas do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia em que dele comeres, morrerás, indubitavelmente, certamente, sem sombras de dúvida. Amados, o contexto dessa passagem, claro que todos conhecem. Então Deus inaugura um novo projeto, um novo plano, uma nova vida, e está orientando a sua primeira criação, que foi Adão, como ele deveria se comportar dentro do jardim do Éden. Então Deus disse assim, ó, olha Adão, você pode fazer de tudo, mas olha, tá vendo aquela árvore ali? Não toca, porque se você tocar, você vai morrer. Então, o que aconteceria se Adão infringisse aquilo ali? Ele iria morrer. Não é isso que diz a palavra? E Adão respeitou o que Deus disse? Claro que não. E é sabido por todos nós. Nós sabemos que Adão induziu Eva a comer. Aí você me pergunta assim, o que, André? Você não errou, não? Adão induziu Eva a comer? Sempre me ensinaram que foi o contrário, André. Sim, abençoado, a mim também me ensinaram também errado. Porém, como não é o foco dessa mensagem, tá bom? Se você quiser saber um pouco mais sobre isso, sobre esse engano, mais um engano do sistema religioso, e quer aprender que foi Adão que induziu Eva a comer, eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu tratei disso, tá bom? Vai lá e veja. Vou deixar nas descrições desse vídeo, no primeiro comentário desse vídeo também, para que você entenda melhor o que aconteceu ali naquela história ali. Então a história narra que Adão comeu o que não era para comer. E o que aconteceria? Diz a palavra que quem comesse, indubitavelmente morreria, sem sombras de dúvidas morreria. E a pergunta que eu te faço é, meu querido irmão, vai pensando comigo aí, Adão morreu? Sim ou não? Claro que não morreu, né? Então Deus mentiu? Deus então fez uma pegadinha com Adão? Será que Deus fez uma pegadinha com Adão? Claro que não, né? E agora, abençoados? E agora, o que nós temos aqui? Nós temos uma passagem incrível, que é um divisor de águas na Bíblia. Aqui tem 2 caminhos que nós podemos tomar. O primeiro é o caminho de achar, é o caminho da morte. E o segundo é o caminho da vida. Tá igual aquele hino, já viu aquele hino que tem lá no sistema religioso? Diz assim, meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual... Já ouviram falar disso aí? Então você hoje pode escolher os 2 caminhos, um dos 2 caminhos. Então o primeiro caminho é chamar Deus de mentiroso. É chamar Deus, tu és mentiroso.
Esse caminho foi traçado pelo sistema religioso. Agora, há um segundo caminho. É crer que Deus falou, e disse, e fez e aconteceu. Ele não mentiu. E procurar que morte foi essa que Deus havia falado para Adão. Amados, você vai entender esse ponto de vista que eu estou falando para vocês um pouquinho mais na frente, tá? Se você não entendeu, é assim. Hoje, a teologia escolheu o caminho de achar que o homem não morreu. Mas nós entendemos que o homem morreu. Mas como morreu? Aonde morreu? Mas se Adão não morreu, André, me explica. Então nós que escolhemos o caminho da vida, o caminho da salvação, da libertação, da liberdade do conhecimento, vamos buscar aonde? Na Bíblia esse caminho. Então vamos entender de maneira rápida o que é pecado bíblico, tá bom? Vamos entender, para que você entenda o caminho que nós tomamos, você precisa entender rapidamente o que é pecado bíblico. Então, atenção, é pecado bíblico, tá bom? Não é pecado lá da sua igreja, não é pecado fora da Bíblia, não é pecado da denominação, que cada uma hoje tem uma visão de pecado. É o pecado bíblico. E o que quer dizer pecado bíblico? Errar o alvo. Simplesmente isso. Basicamente, pecado é errar o alvo. E que alvo? Então não é o alvo da sua denominação, não é o alvo onde as igrejas, algumas igrejas falam que é pecado ver TV, e essas mesmas hoje liberaram TV e estão até fazendo novela. Então esse alvo aí é tudo que Deus ordenou. O alvo, errar o alvo, é errar aquilo que Deus ordenou. Onde? Dentro da Bíblia. Tá entendendo? Então Deus falou, o que Deus falava passava a ser ordem dentro da Bíblia. Então aqui nessa passagem que eu acabei de ler de Adão, Deus deu uma ordem direta a ele e ele desobedeceu, ou seja, ele errou o alvo. Então ali naquele primeiro momento caracterizou-se o quê? A primeira desobediência, a primeira transgressão, ou seja, o primeiro pecado. E depois na história da Bíblia, Deus continuou se comunicando com os homens, apontando o que é errado e o que é certo. E na lei de Moisés, ele escreve todos os seus estatutos, ele escreve todas as suas ordens, ele escreve todas as suas regras, quando aconteceu a lei de Moisés. Então estes estatutos de Deus foi para aqueles dias. Por isso que nós dizemos aqui que pecado é transgredir aquilo que Deus falou e disse. Onde está o que Deus falou e disse? Na lei de Moisés, na Torá. Mas temos também que entender que foi sobre aquelas condições. Você vai entender isso aí também. E qual a consequência do pecado? Paulo, depois de alguns 1000 anos, aí, acredito que uns 2000 anos, Paulo aparece no cenário e escreve em Romanos capítulo 6, versículo 23, dando uma ideia para nós do que é o pecado. Diz ali, olha, porque o salário do pecado é a morte. Então aquela morte lá de Adão tem a ver com essa morte, sim. Enquanto o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Só que naquela época de Adão, Jesus não tinha vindo para aquele povo. Então, se esse texto aqui diz que o salário do pecado é a morte, voltemos a falar da morte de Adão em Gênesis. Agora sabemos que o ato de Adão gerou a morte. Mas Adão não morreu, André. Ele teve filhos, sim. Como pode isso? Então vamos voltar agora a Romanos, mais um pouquinho antes, exatamente no capítulo 3, no verso 23, para que isso fique bem claro, essa questão. Está ali. E diz, com efeito, todos pecaram, e todos estão privados da glória de Deus. Amados, essa versão que eu usei é a versão da Bíblia de Jerusalém. Mas vamos usar a versão João Ferreira de Almeida, Almeida Corrigida e Fiel, para melhorar o entendimento dessa passagem. Vamos lá, que eu separei aqui os dois, né? Não separei não, só botei o 3:23 aí. Mas eu vou ler aqui para vocês. Diz assim, ó. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quem aí que nunca ouviu esse versículo, principalmente pregado dentro do sistema religioso? Acho que todos, né? Então o pecado gerou o quê? Uma destituição. Segundo o que Paulo está nos aclarando. E ele disse em Efésios capítulo 2, versículo 7, agora eu botei aqui para vocês, está ali dizendo assim, olha, e vós estáveis mortos por vossas faltas, pelos pecados. Está dizendo que estava morto. Então chegamos à conclusão
a conclusão que nós chegamos é que a morte gerada pelo pecado é a morte espiritual. Então, André, o que Deus falou para Adão, Deus estava falando sobre o espírito, sim. Então, a destituição, o afastamento de Deus, todas essas coisas geradas pelo pecado, causa a morte ao espírito e não à carne. Porque se formos entender que a partir daquele momento em que Adão ele come ali daquele fruto, da árvore, ele iria morrer fisicamente, isso é uma mentira, porque todos morrem. Todos morrem. Então, segundo o que Paulo está nos mostrando, esse pecado gerou um afastamento. Porque causou a morte do espírito e não da carne. Amados, por quê? O nosso espírito, mesmo na lei daqueles que viveram sob a lei, é imaculável, é inalcançável, é puro. E o afastamento do Pai automaticamente gera a morte no espírito. Então, o pecado cometido por Adão e pelos outros que vieram após Adão causavam-lhe a morte, a separação, o afastamento de Deus. Então, meus amigos, o erro de Adão gerou a morte para todos que viriam a nascer após Adão, até um determinado período. Por isso que Paulo diz, olha, Romanos agora capítulo 5, versículo 14, é por isso que Paulo nos alerta sobre isso aqui, olha, diz ali, ó, no entanto, desde Adão até Moisés, por que ele fala desde Adão até Moisés? Porque a lei foi instituída em Moisés. Reinou a morte, reinou o pecado, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a imitação da transgressão de Adão. Vocês estão entendendo? Então, esse período, o período da morte espiritual, por causa do pecado, ele teria de ter um fim. E vocês saberiam me dizer quando foi? Então, a resposta para essa pergunta é que me motivou a trazer essa mensagem. Vamos voltar agora com a profecia de Oséias. Vamos voltar lá. Agora nós estamos com um entendimento um pouco mais, mais aguçado. Então, amados, a morte gerada pela transgressão de Adão gerou a morte espiritual. E essa morte espiritual foi regenerada. Foi regenerada. A morte física não. Por isso é que não podemos considerar a morte física como sendo aquela que Adão fez a entrada no mundo. Ou seja, se Adão não caísse, o homem seria eterno. Essa é um argumento usado pela teologia. Por quê? Porque da morte física, ninguém escapa dessa. E está dizendo ali, olha. Então, segundo a profecia, essa profecia, a promessa era que Deus livraria um povo das mãos da morte. Não é isso que está dizendo ali? Da mão do Sheol vos redimirei, vos livrarei. Vos o quê? É um povo. E esse povo, amados, somos nós? Claro que não somos nós. Esse era o povo que estava submetido à lei naqueles dias. E quem era esse povo? Israel. Então essa profecia era uma profecia para Israel e que se cumpriu. Está entendendo? Então isso aqui não te alcançou. Não te alcançou de forma direta. Porém, hoje usufruímos de tudo o que aconteceu na história até os dias de hoje. Ok? Então essa morte separava o espírito do homem da glória de Deus. E naqueles dias, tudo que Deus fazia era usar o quê? A compaixão para perdoar os pecados do povo. Deus usava a compaixão. Porém, como a lei ainda estava de pé, logo após a compaixão de Deus, quando era a compaixão de Deus? No dia da expiação dos pecados em Israel. E que até hoje Israel ainda pratica essa obra, essa cerimônia. Então, no dia da expiação, havia o dia da misericórdia, o dia da compaixão de Deus. O homem pecava, transgredia a lei,
E lá ia o homem, o sumo sacerdote, fazia a expiação ali com todos aqueles paramentos, com todas aquelas regras, aquele cerimonialismo. Você já sabe, por várias vezes nós falamos aqui, matava-se o animal, ficava-se na presença de Deus, no Santíssimo Lugar. Então ali havia o momento da compaixão de Deus. E ali o pecado era perdoado. Porém, no dia seguinte, após a comemoração deste, lá estava o espírito do homem, novamente morto por causa da transgressão. Agora vamos ver na história que um dia haveria o fim desse decreto. Você sabia que na própria história, na Bíblia, diz que haveria um dia que o povo seria livre? Está escrito na ata dos decretos, em Colossenses, na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 14 e 15. Tá difícil aí, abençoado? Mas presta atenção que você vai entender. E diz ali, olha, anulando a ata dos decretos que havia contra nós. Aí eu te faço uma pergunta, contra nós quem? Contra aqueles lá que estavam debaixo da lei de Moisés. A ata principal das regras de Deus. E não a nós. Não a nós que vivemos hoje. Que nos era contrária. Contrária a quem? A nós hoje? Não. A Israel. Tirando-a do meio de nós, do meio do povo, judeu, israelita, hebraico, como queiram, cravando-a na cruz. Quem fez isso? Jesus de Nazaré. Despojando aos principados e às potestades. Os exibiu publicamente, triunfando sobre eles na cruz. Então, amados, em Oséias diz que Deus veio e profetizou que ele mesmo livraria aquele povo de quê? Da morte. Então ia ter um acontecimento, um dia na história do homem, em que Deus mesmo ia livrar o mundo da morte. E a morte nesse contexto, só lembrando mais uma vez, que não é a morte física, é a morte espiritual. Então o sistema religioso, ele pegou um outro caminho, chamando Deus de mentiroso. Porque eles não criam que o Espírito um dia, na lei de Moisés, na Torá, eles não criam que o Espírito era o que estava morto. Eles creem ainda que ali estava falando da morte física, mas não era a morte física. Mas eles não creem que na lei de Moisés foi onde acrescentou essa morte. E até os que não tiveram ligação direta com a lei, como foi de Adão até Moisés, estavam mortos. Mesmo os que viveram ali entre Adão e Moisés estavam mortos. Então o sistema pegou outro caminho. Então aí tiveram que inventar a eternidade da alma, porque não entenderam e não fizeram essas observações que hoje nós estamos fazendo. Então nós podemos afirmar que um dia no mundo houve uma separação entre os filhos de Deus e o Pai. E essa separação foi até onde? Até a cruz, onde o próprio Deus rasgou esse escrito de dívidas, como eu acabei de ler. Logo, o pecado não era o problema. O problema não era o pecado. Porque o pecado, Deus tinha compaixão e perdoava. O problema não era o pecado. Mas a profecia está dizendo, lá em Oséias, disse que Deus acabaria com compaixão. Por quê? Porque depois que Deus tirou a lei do mundo, Deus não precisaria ter mais compaixão de ninguém. Hoje, Deus, ao olhar seus filhos, ele tem orgulho de nós. Primeiramente porque nós tomamos o caminho certo e não chamamos ele de mentiroso. Porque nós somos o único povo da terra que crê de verdade que o Senhor fez o que ele fez e fez bem feito. Cremos que ele fez tão bem feito que não precisamos imitá-lo. Porque quem tomou o caminho errado tenta sempre se justificar com Deus aonde? Na carne. E não aceita isso que nós estamos falando. Agora você quer ver o que a sua carne representa para Deus? Romanos capítulo 8, versículo 7. É isso que a tua carne representa para Deus, olha. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus, olha aí, nem em verdade pode ser. Você está entendendo? Então a carne por si só, ela já está morta. Então aí está o sistema religioso.
que com suas doutrinas tentam se justificar a Deus através do quê? Do duro trato com o corpo. Porque eles pensam que quando eles reduzem o corpo deles à escravidão, eles entendem que isso é santidade, que isso está perto de Deus. Na realidade, eles nem sabem o que é santidade. Veja o que acontece agora com estes que tentam se justificar a Deus na carne. Romanos capítulo 8, versículo 8. Está aí, olha, para o sistema religioso que tomou outro caminho. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Não podem. Ah, você está fazendo duro trato com o corpo? Não agrada a Deus. Ah, se você está levando uma vida que não deve ser levada levianamente, não agrada nem desagrada a Deus. O que você faz aqui, você vai colher. O que hoje nós estamos falando é que o teu espírito vive e a tua carne está morta. Viu? Por isso que Deus está levantando canais iguais a este. E estamos fazendo o quê? Pondo a ordem no mundo. É isso que nós estamos fazendo. Meus irmãos, olha só. Com todo o esforço que Israel fez para cumprir a lei e tentar andar em comunhão com Deus, mas eles não conseguiram. Eles só conseguiam andar de acordo com Deus no dia da expiação. E logo que amanhecia o dia, o que acontecia? Caiu em transgressão novamente. Estava lá a lei. A lei estava de pé. Então o problema não era a carne desviada. O problema era a lei. Por quê? Porque eles continuavam errando o alvo. E Osés avisou, disse, olha, vai ter um dia em que Deus vai matar a morte. Que morte é essa? Espiritual. Vamos ver de novo, Osés 13:14. E agora com mais entendimento ainda, vê como é que as coisas vão clareando. Da mão do Sheol vos redimirei, vos livrarei da morte. Ó morte, eu serei tua morte. Que morte é essa? A morte espiritual. A morte do espírito. Serei tua destruição, ó Sheol. A compaixão será escondida de minha vista. Vamos agora a Romanos capítulo 5, versículo 21. Não se perde não, abençoado. Vem comigo aqui. Romanos capítulo 5, versículo 21 diz: para que assim como o pecado reinou para a morte, olha aí, a morte espiritual, assim também a graça reine pela justiça para a vida eterna. Então, o caminho que nós tomamos ao entender a morte, que aquela morte de Adão foi uma morte espiritual, a morte dos filhos de Deus, até a morte da morte, nos deu Deus esse entendimento, que a graça reine em nós pela justiça e para sempre. Por isso, amados, que nós não hesitamos em dizer o quê? Que somos salvos para sempre. Salvos, sempre salvos. Porque o pecado reinou para a morte. E hoje muito mais. Reina o quê? Pela justiça para a vida eterna. Por quê? O pecado foi tirado. A lei foi tirada. E somos salvos segundo o quê? Salvos de quê? Nós fomos salvos do Sheol, fomos salvos da segunda morte, fomos salvos da compaixão de Deus. O que, André? Salvos da compaixão de Deus? Sim, amados. Deus não tem mais compaixão de ti. Deus não precisa mais ter compaixão de ti. Deus não precisa ter mais misericórdia de ti. Deus, ao olhar para ti, se sente orgulhoso, porque você o entende. É por isso que nós não o decepcionamos e dizemos que vivemos os melhores dias e que estamos reinando em vida. Vamos agora a Romanos capítulo 6, versículo 2 e 3. Vamos começar no 1 primeiro. Aqui os judeus, querendo entender o novo tempo de Deus, perguntaram a Paulo. Romanos capítulo 6, versículo 1. Está aqui, dizendo: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Será? Sabe por que eles estão perguntando isso? Os judeus que estavam em Roma naqueles dias. Eles estavam falando isso porque no capítulo anterior, Paulo disse o seguinte: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então eles perguntaram: então vamos permanecer mais ainda pecando para que a graça abunde? E Paulo diz que de maneira nenhuma. É isso que estava acontecendo aqui. Então, isso aqui é para Israel, tá bom? Então, Deus, ele agia com misericórdia.
E eles tinham que se arrepender. Quem? Os judeus. Porque nos dias da compaixão de Deus, era necessário arrependimento para haver misericórdia. Não é isso que o sistema prega nesses dias? O que eles pregam hoje? Que é necessário o quê? Arrependimento para haver misericórdia. Sim ou não? Se você não se arrepender, não tem perdão. É assim que eles pregam. Porque eles estão no caminho errado. Eles erraram desde o princípio. É por isso que eles vêm aqui nos escutar, para aprender o que é certo. Muita gente fica só ouvindo. Meus queridos, Deus hoje não age com misericórdia. Deus não tem compaixão de seus filhos. Deus tem orgulho de nós. Meu querido, coloca aí no chat. Deus tem orgulho de mim. Deus tem orgulho de mim. Fale para você mesmo. Deus tem orgulho de mim. Porque você conhece. Porque ele se fez conhecer. Aí você o conheceu. E ele se orgulha disso. Porque você o conheceu. Então não tem mais misericórdia. Tá entendendo? Então ele não tem mais compaixão. Mas vamos voltar ao texto. Então aqui os judeus, eles queriam entender a Paulo, o que Paulo estava falando. Por isso que eles fizeram essa pergunta aqui, olha. Romanos capítulo 6, versículo 1. Diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Então Paulo responde no versículo 2 e 3. Ele fala o seguinte, olha. De modo nenhum, de maneira nenhuma. Nós que estamos mortos para pecado, como viveremos ainda nele? Toma posse aí, meu irmão. Isso naqueles dias, tá? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Então Paulo aqui responde que na verdade na carne, a partir da cruz, todos estariam mortos ao pecado, por causa do batismo da morte de Jesus. E foi em Jesus que Deus matou a morte. Foi em Jesus que Deus matou a segunda morte. Estão pegando o corte aí? Foi em Jesus que acabou a separação. Então aquele povo que viveu naqueles dias tiveram que passar da morte espiritual para a vida eterna. Efésios capítulo 2, versículo 4 e 6. Efésios capítulo 2, carta de Paulo aos Efésios capítulo 2, versículo 4 e 6, que diz: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, atenção, essa foi a última misericórdia de Deus. Anote isso aí, porque depois do ano 70, acabou o tempo da misericórdia. Pelo seu muito amor com que nos amou, estando esse nós aí, amados, não é para nós hoje. Foi para aqueles que passaram da cruz até o ano da parousia de Jesus, da vinda de Jesus. Estando nós ainda mortos, em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais. Isso foi para aquele povo. André, e para nós hoje? Estamos vivificados juntamente com Cristo. Nós estamos assentados em lugares celestiais. Então, estava sendo decretada aqui a morte da morte. Estava sendo decretado aqui a separação de Deus com seus filhos. Já não haveria mais separação. Já não haveria como separar nós de papai. Mas a igreja prega que pode. Agora preste atenção no que eu vou falar. Hoje já não há mais morte. Sim ou não? O povo do sistema que tomou o outro caminho vão jurar de pé junto dizendo que há morte. Eles vão torcer agora o nariz. Amados, a morte que eu estou falando era a única morte que podia nos causar danos. Era a morte da separação por conta do pecado. E sem contar que se não fôssemos judeus, atenção, naqueles dias, nem a Torá cumpriríamos. Ou seja, estaríamos mortos em todos os sentidos. Logo,
essa época em que nós vivemos, não há mais morte espiritual. O que há é salvação. E nós que vivemos em tempos eternos, só enxergamos a salvação. Sim ou não? Porque nós somos prósperos. A visão de um próspero é que nada está escasso. É que nada nos falta. Amados, vamos ver aqui, em mais uma profecia, o que o Senhor nos disse sobre esses dias. Naqueles dias era o futuro. Para nós hoje é o presente. Vamos ver. Isaías capítulo 25, versículo 8 e versículo 9. Atenção. E diz: destruirá a morte. Até quando? Para sempre. Enxugará Jeová, o Senhor, toda lágrima de todos os rostos. E tirará a afronta. Que afronta é essa, meus amigos? Que afronta é essa, meus irmãos? A lei de Moisés. E tirará a afronta de seu povo de toda a terra. Porque a lei era o motivo da separação. Porque Jeová disse, e se dirá naquele dia: eis aqui, este é o nosso Deus, lhe temos esperado e nos salvará. Naquele dia estava no futuro. Hoje salvou aquele povo e nascemos hoje em tempos eternos. Este é Jeová, a quem temos esperado. Nos gozaremos e nos alegraremos em sua salvação. E a quem você vê matando a morte? Jesus. Amados, essa passagem, o povo do caminho errado, tá? O povo do caminho errado futurizou isso aqui. Porque não entenderam que Jesus era Deus. E ele estava matando a morte na sua morte. Veja que revelação em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19. Eu acho que eu não coloquei para vocês também. Mas vamos ler. 2 Coríntios. Deixa eu voltar aqui. Com certeza. 2 Coríntios não coloquei. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19, que diz: isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Não lhes imputando seus pecados. Mas como Deus não ia imputar mais seus pecados se lá estava escrito? Foi por isso que ele tirou a lei. E pôs em nós, naquele povo, naqueles dias, a palavra da reconciliação. Hoje não temos mais palavra de reconciliação. Então naqueles dias Deus tirou o pecado do mundo e também naqueles dias era a palavra da reconciliação. Por quê? Porque naqueles dias o povo passou da lei para a graça. Hoje não passamos da lei para a graça. Hoje já nascemos na graça eterna. Então era necessário fazer de novo o quê? A conciliação. Ou seja, uma reconciliação para aqueles dias. Hoje não. Hoje não precisamos ser reconciliados. Hoje não precisamos da misericórdia de Deus para sermos reconciliados. Hoje não precisamos da compaixão de Deus. Porque Deus nos vê, Deus não nos vê com defeito. Deus nos vê totalmente em comunhão com Ele. Não há nada e nem ninguém que possa nos separar. Ou seja, somos os adoradores de verdade que Jesus disse que haveria um dia na terra. E Deus estava procurando esses tais adoradores. Então, como diz o texto lá de Isaías, eu vou colocar de novo ali. Como diz uma parte desse texto, quero destacar com vocês, está ali, olha. Este é Jeová, a quem temos esperado. Nos gozaremos e nos alegraremos em sua salvação. Aí eu posso fazer uma pergunta, tem algum salvo aí? Amados, se você está salvo e vives no reino, não vives no reino pedindo misericórdia. Se tu vives no reino, não vives pedindo, tenha compaixão de mim. Isso não se faz. Se estamos no reino de Deus, não andamos por compaixão, não andamos por misericórdia. Amados, você tem que se colocar como um escolhido, como um salvo, como um abençoado. Tem que dizer, nada me falta, sou curado da cabeça aos pés. E Deus dentro de ti irá saltar de alegria. Sabe por que Deus salta de alegria dentro de você? Porque você
é a alegria de Deus. Escreve aí, amados, no chat. Eu sou a alegria de Deus. Eu sou a alegria de Deus. E meu irmão querido, você é a alegria de Deus. Eu não sei o que tem feito, o povo tem feito em sua vida. Eu não sei o que seus familiares falaram contra você. Eu não sei o que seus irmãos de antigo ministério falaram para você. Mas olha, saiba que Deus hoje está se revelando para ti e Ele está dizendo que você é a alegria dele. Escreve aí, eu sou a alegria de Deus. Veja lá Hebreus 2,14. O que está dizendo em Hebreus 2,14? Que aquele que ia matar a morte participou da carne e do sangue. Quem é Jesus? Para quê? Para que por sua morte colocasse o fim no império da morte. Qual era o império da morte? Era tudo que se praticava na lei. Eram todas aquelas regras, aquelas demandas, aquelas... como diz, os conceitos, todos os estatutos, e tudo remetia à morte, tanto que para haver perdão tinha que haver morte. Você acha que Deus se alegra na morte? Vá assistir uma missa hoje, veja, entra dentro de um culto desses aí, dessas igrejas, tudo lembra morte, tudo lembra perdão, pavor, diabo. Isso hoje é o império da morte. Assista aí um sermão deles para ver. E isto tudo é o que hoje? É oposição ao reino, oposição ao que Deus fez, oposição ao próprio Deus. E quem é o opositor segundo a Bíblia? O diabo. Eles tomaram outro caminho. Depois leia lá Hebreus 2,14. Leia com os olhos iluminados. Amados, hoje a única lei que está sobre nós é essa daqui, olha, Romanos capítulo 8, versículo 2, e aqui eu quero encerrar com vocês. E diz, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou do pecado e da morte. Só que eu tenho um recado para você que vive nos dias de hoje. Hoje, essa lei não te livrou de nenhuma lei. Livrou o povo daqueles dias que passaram o período da morte para a vida. Hoje nascemos já na lei do Espírito de vida, entenderam? Não fomos livrados da lei do pecado e da morte. Já nascemos livres da lei do pecado e da morte. A única lei que tem para nós seguirmos é a lei do Espírito de vida. Então hoje eu quero encerrar mais uma vez essa mensagem de forma diferente com você. Conforme eu falei, eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você tem vivido em sua vida. Mas o que nós estamos pregando aqui é poder de Deus. Se você está vendo aí ao vivo, agora, na hora que nós estamos colocando essa mensagem no ar, eu quero muito que você escreva aí no chat, amado. Escreva aí comigo. Só escreve se você concorda, só escreve Abba Pai no final. Não precisa escrever a frase inteira não, só escreve Abba Pai. Quantos que estão ouvindo essa mensagem são abençoados? Escreve aí Abba Pai. Quantos aqui reinam em vida? Escreve aí, abençoado. Abba Pai. Quantos aí que estão ouvindo essa mensagem que crê que todas as coisas cooperam para o nosso bem? Abba Pai. Quantos não temem ao diabo mais? Entendem quem foi e que foi destruído? Escreve aí, Abba Pai. Quantos aqui reinam em vida e sabem que temos um governo poderoso? Abba Pai. Quantos entenderam que a morte, a segunda morte, ela foi morta por Jesus? Escreve aí, Abba Pai. Amados, preste atenção. A lei do Espírito de vida que está em você é mais poderosa do que a mentira do sistema religioso. A lei do Espírito de vida que está em você é mais poderosa do que qualquer governo terrestre. Aquilo que está em você, que é a lei do Espírito de vida, é mais forte do que tudo que você possa imaginar. Então, se você crê
Não precisa escrever. Repita essas palavras comigo. Jesus Cristo destruiu a morte. Não há mais morte. Não há mais pecado. Não há mais diabo. Eu reino em vida. Eu estou em saúde. Eu sou um rei poderoso. E eu sei que tudo coopera para o meu bem. Eu governo esta terra. Tudo se sujeita a mim. Porque tenho em mim um Deus que se orgulha do seu filho. Você é um Deus abençoado. Onde em tua boca está a vida. Em tua boca a vida, meu querido. Em tua boca a vida. Em tuas palavras a autoridade. Em teus lábios está a prosperidade. Aquilo que você fala tem poder. Aquilo que tu fala te cura. Em teus lábios estão a cura. Em teus lábios estão a vida. Isso é a maior evidência de que a morte, a segunda morte, já morreu. E hoje o que fazemos aqui é cumprir um plano predestinado por Deus e seguirmos adiante, transformando o mundo. Essa é a nossa missão. E a morte espiritual acabou. Ok? Bom, amados, então eu vou ficando por aqui. Se você não entendeu essa mensagem, eu espero ter sido claro para vocês. Mas se você não entendeu, me perdoe, porque às vezes não é culpa do André Pimentel, é um plano de Deus mesmo. Ou se você não entendeu e quiser entendê-la melhor, repita essa mensagem, que eu tenho certeza que Deus falará muito mais ao coração de vocês. Graça e paz, e até a próxima mensagem.